Muito bem, estamos de volta com os donos da bola até as 2 da tarde. O técnico, então aqui ao lado de Edward, mãos de tesoura, né? O Júnior Brasil tá cortando o cabelo da Dimara aqui no intervalo. Vocês tinham que ver, cara, que sensacional. O técnico Cuca terá um caminho de problemas, né? Aliás, um caminho não, um caminhão e um caminho também para armar o time para o jogo contra o Flamengo no domingo. Esse é um único assunto na cidade do Galo. Veja aí. A derrota para o Atlético Paranaense ainda está engasgada, mas no Campeonato Brasileiro não há muito tempo para lamentações. E domingo, o Galo tem outro rubro-negro pela frente. É o Flamengo no Independência. Nós já temos que estar com o pensamento no Flamengo, então a gente sabe que é um campeonato difícil, mas hoje nós temos o Flamengo, né, para enfrentar, então a gente tem que focar nesse jogo. Cuca tem problemas para o confronto, aliás, vários problemas. Ao todo, são 13 desfalques certos, 6 jogadores suspensos, 6 lesionados. Além de Júnior César, que por força de contrato não pode enfrentar o Flamengo. O Luan é um dos jogadores que está fora do duelo. Felizmente, né? Mas agora é recuperar bem e voltar descansado para ajudar a equipe. Em compensação, Cuca vai poder escalar 2 selecionáveis domingo. Vitor e Jô estão de volta e podem ser as novidades contra o Flamengo. Pierre e Leonardo Silva, que cumpriram suspensão contra o Furacão, também voltam à equipe. Ah, e claro, o Galo tem outro reforço que vem das arquibancadas. O fator independência, que faz toda a diferença para o Atlético. Muitos problemas. Domingo, total transmissão da Band News FM. Você ouve pelos 89,5. Estarei ao lado de Léo Gomide, Diogo Ramalho, Dimar Oliveira e todo o timaço Band de Bola. O Galo contra o Flamengo. E agora, para trazer mais informações, atualizar os detalhes do Flamengo, ele, o Mr. Band. A porta da Bandeirantes agora, né? A portaria completamente lotada. O povo grita: Luciano, Luciano. A mulherada também. O Mr. Band tá aí. Boa tarde, Lu. Maiara fica louca em casa agora, hein? Maiara pira, né, Everton? Boa tarde, Everton. Boa tarde ao pessoal ligados nos donos da bola. Everton, situação complicada do Cuca. 13 desfalques, a situação pode piorar. O goleiro Vitor vai ser julgado hoje à noite. Ele foi denunciado naquela expulsão contra o Criciúma, que ele colocou a mão na bola fora da área. É a segunda vez que o Vitor vai ser julgado no STJD. A primeira vez foi contra o Internacional, quando ele jogou a bola para a torcida no final do jogo. A situação pode piorar, mas o Vitor tem um histórico na carreira de poucos problemas e isso pode ser a favor para ele hoje no julgamento. Além disso, o Guilherme é aguardado hoje à tarde no treinamento. O Atlético que se representa hoje pode ser uma solução do Atlético para domingo. Diante dessa situação, Everton, vamos tentar fazer a escalação do Atlético para domingo. O Vitor, ou Giovani, né? Na lateral direita, Carlos César entra na vaga do Marcos Rocha. Na zaga vem o Gemerson mantido e o Leonardo Silva. Por que o Gemerson vai ser mantido? Porque o Emerson deve ir para a lateral esquerda. Ele jogava no Coritiba em algumas partidas assim. O meio-campo vem com Pierre, Lucas Cândido, Rosinei. Aí tem a dúvida, Neto Berola ou Guilherme? Na frente deve ser o Fernandinho e o Jô, que volta da seleção. Quebrando a cabeça, o Cuca também está quebrando a cabeça para tentar escalar o Atlético para domingo, né, Everton? Muito bem, Lu. Agora fica a dúvida também, não é? Se ele joga o Lucas Cândido na lateral esquerda, o Emerson na defesa e cumpre, de repente ocupa aquele espaço com outro jogador que pode ser o Rosinei, inclusive. Exatamente, o Rosinei, né? Segundo volante, aí entra o Guilherme, se estiver em condições no meio, armando. Exatamente. Tem o armador de origem, né? São as dúvidas. Difícil para montar isso aí, hein, Lu? Quebrou a cabeça a madrugada inteira, hein? Difícil. 13 desfalques, pode aumentar essa lista ainda. Mas o elenco do Atlético é forte e tem tudo para fazer um grande jogo no domingo, contando com o apoio do principal reforço, que é a torcida do Galo Independência, né, Everton? Beleza, Lu. Obrigado, Lu. Abraço, bom final de semana para você. Valeu. Tá certo, então. Luciano Dias, o Mr. Band. E a gente vai repassar agora, né, todos os detalhes para os nossos intrépidos comentaristas. E aí? Para montar esse time aí, Dimara, que dificuldade. Mas é aquele detalhe. Eu acho que esses jogos aí, Dimara, gostaria de saber a opinião de vocês. Jogando com jogadores da base, jogadores do banco, eles mostraram que o elenco não é tão ruim como muita gente pensava. E muita gente criticava também. Ele vai experimentar do Cuca. Aliás, não é tão ruim não, né?
Tem qualidade, não ao contrário do que muita gente pensava. Eu entendi o que você falou, que foi na questão da opção, né? Às vezes Isso. a gente imaginava que o Cuca não teria tantas opções assim, porque ficava meio naquela história, entra Neto Berola, né? Entra Rosinei e tal, e na verdade ele tem situações. O próprio Lucas Cândido na lateral foi bem quando entrou como titular. Ou seja, é uma opção interessante que ele tem por ali, e até porque o pensamento do Cuca é sempre lá na frente, galera. Esses jogos é o que a gente falou aqui ontem, o torcedor do Atlético tem que se acostumar a ver todas essas mexidas, óbvio que ele não queria mexer, e mais de um time inteiro, que é o que vai ter que acontecer, né? Os desfalques são muitos, mas essa situação do Cuca estar buscando novas alternativas, elas existem. Acho que é mais provável o Lucas Cândido, porque o Emerson está muito bem na zaga. Né? Acho que ele não mexeria ali, já é um contexto que ele vai se acertando. Apesar dele ter título, Hever é titular absoluto, a gente sabe que a história dele tem visando o Mundial aí é uma outra situação para o Emerson se for aprovado. Difícil que o Vitor hoje não seja suspenso, né? Até por ser residente, e o próprio Lu trouxe isso, e aquela história do Internacional, acho que vai ter uma pressãozinha ali, é possível que ele também tenha punição, mas acho que no gol você não tem tantos problemas, acho que é mais no contexto ali do meio campo. Eu não sei, eu tenho dúvida, para mim o Vitor será absolvido. Você acredito que sim, acredito que sim. Júnior Brasil Zil, fala do jogo Brasil. Inclusive até teve um torcedor ali agora que ligou xingando, diz que estamos tratando o Atlético de forma pejorativa, chamando de amigos do Leleu. Ora, amigo, isso foi criado pela própria torcida, mas não tem nada de pejorativo disso, não. A própria torcida do Galo é que criou isso, não tem nada de pejorativo, não. Você não é mais por fora do que bunda de índio. Fala aí, ô Brasil. Grande abraço a todos. Tudo bem, Júnior Brasil? Beleza, com você também? Feliz? Sempre. Muito bem, estou vendo. Sorriso é fácil na boca do rico, né, Brasil? Eu achei que você ia falar outra coisa, mas tudo bem. Eu vou pular essa etapa. Você escalaria o Lucas Cândido na ala esquerda e o Emerson na defesa? Eu discordo um pouco da escalação que o Luciano passou. Eu entendo mais outro time. Claro que passa se Guilherme vai jogar ou não. Essa é a grande definição. Se Guilherme jogar é um time, se não jogar, pode haver uma mudança tática na equipe. Isso vai ser determinante. A Edmara falou bem para mim, Giovani vivendo um bom momento, mostrou segurança, mostrou que pode ser útil. Não vai ser o problema, não é ali o calcanhar do Atlético. Para mim, Giovani ou Vitor, o Carlos César, que é a hora de dar uma resposta. Aí o Emerson, Léo Silva. Na esquerda, o Lucas Cândido, que jogou contra o Corinthians e foi muito bem, trouxe segurança, não comprometeu de jeito algum a personalidade de avançar. Aí você tem Pierre, a segurança dele, Rosinei, outro que já passou da hora de se justificar, e aí, possivelmente, Guilherme. Berola, Fernandinho, o Jô na frente. E se o Guilherme não jogar, aí pode até pintar, sim, um Lucas Cândido no meio, mudando o Emerson ali na lateral, o Emerson na defesa, vai depender muito disso. Mas eu estou acreditando nesse time, até porque a zaga está funcionando bem. O Lucas já deu a resposta na lateral, mostrou que pode dar certo esse plano. Mas volto a falar, outros que também... por mais que tenha o crédito pelo gol que fez, mas para mim precisa dar uma resposta, tem que mostrar a bola e pode ser decisivo nesse jogo, é o Guilherme. E acredito que o Atlético tem total condição de bater o Flamengo. Também acho, até porque tem promoção, torcida em cima, o estádio deve receber um bom público, não só pela rivalidade que existe entre os dois, mas principalmente pela promoção que foi feita, os ingressos a preços melhores do que os praticados. Cadu Doné. O Flamengo tem outro foco também ainda na temporada. Luta também contra o rebaixamento, por que não dizer? Ainda bem, né, Cadu, que tudo isso vem acontecendo no Galo agora, que o Atlético não luta pelo título, já está na Libertadores, vai para o Mundial, valoriza esses jogadores da base, querendo ou não, valoriza. O momento ideal para acontecer isso é agora, né, Cadu? E eu queria que você tentasse armar esse time aí para ajudar o Cuca lá que ele está te vendo, Cadu. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. O Flamengo vem numa crescente. O Jaime fez muito bem esse grupo do Flamengo. Incrível como o time carioca tem essa tradição de se dar bem com técnicos interinos, com técnicos caseiros. Teve o Carlinhos, muito marcante na sua história, depois o Andrade e o Jaime, claro que ainda engatinhando, ainda começando, parece seguir o mesmo caminho. Não é um time muito técnico, mas tem melhorado. Acho que a escalação passa pelo que o Júnior falou, com essa dúvida se o Guilherme joga ou não. E aí tem uma dúvida que é até interessante a gente debater. Será que vale acelerar o processo de recuperação do Guilherme para ele estar em campo nesse jogo? Para mim, não. Como o Atlético não tem grandes pretensões nesse campeonato, acho que vale a pena ter muita precaução com o Guilherme, ser cauteloso, porque é um bom jogador, é técnico, pode ser importante no Mundial mesmo como substituto. Agora, se estiver bem, aí seria interessante vê-lo jogando. Sobre o Emerson, na zaga vem se mostrando sensacional, um grandíssimo defensor. Gostaria muito de vê-lo testado na lateral esquerda, mas com um time mais completo, como uma opção para o time titular.
não necessariamente uma adaptação para um jogo quando o time está todo quebrado. Então, nesse jogo, até poderia ser testado pela esquerda, mas para mim não seria o ideal. Eu quero ver o Emerson jogando na esquerda com o Léo, com o Hever, com todo mundo junto, o time formado, a dupla de volantes titular, para ver como ele faz aquela proteção pelo lateral esquerdo. Ô, Dimara, você arriscaria deixar o Emerson como titular e o Hever ficar no banco? Ou seria muita loucura? Não, eu acho que o Cuca não vai fazer isso, porque A defesa com o Emerson ficou mais rápida. Óbvio, mas a gente tem... Não neste momento. Por que neste momento? Porque essa história do Atlético nesse momento é de acerto pro Mundial. E como ele não sabe se vai poder ou não contar com o Emerson, ele não vai fazer isso. É por isso que ele diz o Hever é titular. Se o Emerson realmente puder ser inscrito, o aproveitamento dele, a gente já falou aqui, a ideia do Cuca é pela ala esquerda. É ali que ele vai aproveitar o Emerson. O que Everton, de uma forma ou de outra, traz isso que você está dizendo. A pegada da zaga ficou mais tranquila, mais veloz, não sei o que, ele empurra o Atlético para frente. Acho que é bem isso. E ele vai fazer isso muito bem ali pela ala. É por isso essa opção do Cuca, mas aí tem que esperar para ver se ele vai poder ser inscrito ou não. Naturalmente, essas imagens que você vê são imagens de arquivo, né? Tem jogador que está suspenso e está treinando, são imagens de arquivo, pois não, Cadu? Não, é só o que você disse que acredita na absorção do Vitor, eu também sigo essa linha e, sinceramente, acho que é o certo. Porque, pelo amor de Deus, a expulsão dele ali foi uma coisa de jogo, até merecida para a partida, mas que fique nisso. Não merece uma suspensão, não foi nada grandioso, não foi um ato de indisciplina. Não, o problema é o que a gente acha, o problema é o que eles fazem, né? Porque eles olham reincidente, vai reincidente é o problema. Tudo bem, mas reincidência, mas normalmente a situação da reincidência, ela é avaliada de uma forma mais radical quando a coisa aconteceu pelo lado da indisciplina, o que não é o caso. Por exemplo, Luiz Fabiano foi expulso. É isso aí. Ele que já xingaram o juiz. Nossa, Luiz Fabiano, o cara da portaria lá, já sabe até o nome dele, né? Já conhece, virou amigão. Conhece a identidade dele. A identidade. Então, mas agora no caso do Vitor, o problema, porque o Giovani trouxe muita segurança. Claro. É um cara que traz tranquilidade ao gol. Isso que eu falei pro Cadu, que você também compactua com essa mesma ideia de que o Atlético, de repente, até tendo a necessidade de usar jogadores da base, vai dando experiência e vai valorizando esses atletas também, Brasil? Sempre, isso é importante. Você tem que colocar o menino da base no momento certo, quando o time está encaixado. Ele vai render, vai ter mais tranquilidade, menos pressão, menos cobrança. Aí o desempenho do garoto é muito melhor, não há dúvida. A gente está cansado de ver isso. Às vezes, quando o menino entra numa fogueira, ele pode até render e dar certo. E a situação, a necessidade. E assim vai ser o banco do Atlético. Vai ser um banco de meninos e isso é legal. Sabendo que você não tem aquela responsabilidade de pontuar para algo mais. É uma certa tranquilidade. O Cuca sabe fazer essa transição com esses meninos muito bem, mas o torcedor tem que entender. Eu já vi torcedor com pouca paciência, por exemplo, com o Gemerson. É um garoto de potencial, de futebol, é cedo, precisa de tranquilidade, porque bola ele tem. Agora é aquilo. A gente falava até anteontem. Olha a entrevista dele, é um garoto ainda. E amadurecimento é algo muito pessoal. Uns amadurecem mais rápido num quesito, outro em outro. Então tem que ter tranquilidade, não pode queimar o garoto, não. O Atlético vem aí colhendo bons resultados com a base, isso é inegável, basta ver o Bernard. Então vamos ter um pouquinho de calma com esses meninos. E também não pode ter essa referência, né? Todo mundo acha que agora quem sai da base tem que ser Bernard, né? Tem que ter a maturidade do Bernard, tem que chegar e assumir a condição de titular. Não é isso. Pesada. Não é isso. As pessoas precisam ter um pouco de calma com o que é produzido na base do Atlético. E outra coisa, essa questão do Guilherme que o Cadu falou, a dúvida do Cuca é exatamente essa. Será que é o momento de voltar com ele? Ao mesmo tempo, ele sabe que ele precisa dar ritmo para ele também. Que o Guilherme é um jogador que, se não tiver no ritmo, não adianta deixar ele para colocar 2 partidas antes do Mundial, que não vai chegar. Não é isso. Ele precisa dar um contexto para ele. A importância dele aumenta cada dia mais em relação à contusão do próprio Ronaldinho, ao que o Cuca pretende por ali, porque você querendo ou não, ele perdeu o Tardelli está bem na situação de substituição do Ronaldinho, mas ele perdeu uma força ofensiva muito grande com o Tardelli na movimentação que ele tem normalmente de frente. Então, acho que tudo isso é o que passa na cabeça do Cuca nesse momento. Não, a gente estava falando do Emerson, eu queria completar dizendo o seguinte: a partir do momento que ele for liberado, como a Dimara falou, é um divisor de águas para a gente entender a utilização desse jogador. Se ele for liberado, eu gostaria muito de vê-lo testado na lateral esquerda com o time titular, principalmente pensando em um eventual confronto contra o Bahia, que tem o Robin que cai por ali, tem o Ribéry do outro lado, eles trocam muito de lado, joga muito pelas pontas, então o Atlético realmente vai ter que reforçar sua marcação nas laterais. E acho que o Emerson ia ser o jogador ideal nessa tentativa. É claro que não garante nada, porque o Robin é muito talentoso, mas pela velocidade que tem, pelo poder de marcação, seria uma tentativa muito interessante. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo. Nos próximos 2 jogos, o Cruzeiro terá times considerados
digamos, menos complicados, bem entre aspas aí. O time quer ampliar essa vantagem na liderança e você vê agora nos donos da bola. Acompanhe. Os tropeços ficaram para trás. Diante do Fluminense, o Cruzeiro reencontrou o caminho da vitória. A distância de 10 pontos para o segundo colocado continua e na reta final da competição, otimismo. Pelo menos na teoria, a tabela do campeonato está favorável ao Cruzeiro, que pode ampliar ainda mais a vantagem de líder. É que nas próximas 2 rodadas, a Raposa vai enfrentar 2 times que estão lá embaixo. No domingo visita o Coritiba e no próximo fim de semana recebe o Criciúma. E tudo de olho nos adversários mais próximos. A gente sabe dos adversários, mas nós temos que fazer a nossa parte. O mais importante é nós fazermos o nosso papel, vencermos, que a gente vai manter essa diferença. O primeiro adversário, Everton Ribeiro, conhece bem. Além do desespero dos paranaenses que estão ali pertinho da zona de rebaixamento, o Cruzeiro vai encontrar outras dificuldades. Lá é um campo que eles conhecem já, né, e que jogam muito compacto, né, toca muita bola, então temos que apertar a marcação para não dar muito espaço para eles. Depois será a vez de receber os catarinenses em casa. No Mineirão, a força da torcida e o retrospecto positivo são ingredientes mais que bem-vindos para essa reta final de Brasileirão. Toda a equipe quer jogar a favor, com a sua torcida apoiando, incentivando. Então, o Cruzeiro tem se beneficiado desse fator, que é o fator casa. Esperamos que assim mantenha até o final, onde vai nos garantir a primeira colocação. E um detalhe, né? São 3 jogos, 3 vitórias seguidas, uma delas contra o Grêmio. Para mim, o Cruzeiro carimba a faixa, é campeão. Para você, Edmara? É essa sequência, né? Coritiba, Criciúma, depois sai para enfrentar o Santos e volta para enfrentar o Grêmio. Ele pode enfrentar o Grêmio campeão ou pode ser o jogo do título. Quando a gente fala isso, obviamente, né, gente? A gente está falando em vitórias nesse jogo. Lembrando que o Grêmio tem nada mais nada menos que o Inter, né? Lógico. E dentro das dificuldades que eles colocou aí na matéria, né? Que é essa busca dos adversários considerados mais fracos. Mas, ao mesmo tempo, o futebol já ensinou pra gente que existem times que estão desesperados em situações muito difíceis, como é o caso de Coritiba e Criciúma especificamente. Eles, às vezes, dificultam ainda mais a vida de quem está por cima, de quem ali do campeonato tem fatores emocionais, situações, mas eu acho que o Atlético, com a recuperação, ou o Cruzeiro, com a recuperação que ele teve diante do Fluminense, ele tem boa chance de ter deixado esses tropeços todos mesmo no passado e retomar o futebol. Por isso que foi importante a vitória contra o Fluminense. Brasil, tem um ditado, o pessoal diz aí nas rádios do interior, mas você também conhece, que é o tal do porco magro é que suja a água, não é? São jogos cascudos para o Cruzeiro exatamente por isso, pela luta desesperada contra o rebaixamento, principalmente do Coritiba, que vai ter o Alex, né? Tá desesperado mesmo, tá vendo o seu principal rival lá em cima, praticamente garantindo vaga na Copa Libertadores, ou seja, tudo isso faz com que o jogo do Cruzeiro contra o Inter pareça, pelo menos teoricamente, um jogo meio cascudo. É um jogo complicado. Aliás, contra o Coxa. Quando você pega um time numa situação dessa, é sempre um jogo complicado. Quando o time está voando, como o próprio Atlético Paranaense, conquistando bons resultados, ou quando você pega um time lá embaixo, na situação do Curitiba. Quando o Curitiba viveu um bom momento no campeonato, a gente falou aqui, isso aí é meio ilusório. O Curitiba não vai chegar na frente. E despencou muito, vai passar por dificuldades. É um jogo que o Cruzeiro tem total condição de vencer. Tem mais bola, tem mais time, tem mais condição, vive um bom momento. Mas esse desespero do Curitiba pode ser uma arma positiva para ele, não há a menor dúvida. Porque quando você está desesperado, a todo momento é o jogo da reabilitação. Você não consegue nesse e é aquele jogo que você coloca o pescoço para fora da água. Se você colocou, você pode dar uma arrancada. É um jogo complicado, mas acredito no Cruzeiro. Cruzeiro mantendo a pegada que ele começou a reencontrar na última vitória, tem total condição de chegar e bater o Curitiba. Cadu, Curitiba, adversário cascudaço, por causa desse monte de problemas citados aqui? Acho que tem essa dificuldade, é curioso, né, Everton? Acompanhando a rodada do meio de semana, não só os jogos de Atlético e de Cruzeiro. Uma vitória em 11 jogos. É isso que eu ia dizer. Gente, o Curitiba tem 34 pontos. A gente lembra que o Curitiba estava brigando pela liderança com o Cruzeiro quando os dois estavam na casa de 20 e poucos pontos. Quer dizer, de lá para cá o Curitiba não fez quase nada. É impressionante essa queda do Coxa. Agora, analisando a rodada do meio de semana, não só os jogos de Atlético e Cruzeiro, a gente vê como o Campeonato Brasileiro nesse segundo turno, né, Júnior, ele começa
a ter muitos jogos cascudos, aqueles jogos arrastados, muito 1 a 0, jogos menos bonitos, vamos colocar assim, muito travados no meio-campo. É porque todo mundo joga por alguma coisa, né? Ou Libertadores, ou título, ou mesmo rebaixamento. Então, Curitiba, que até poderia ter entrado no Z4 ontem, não fosse a derrota do Vasco. Aliás, o Vasco, olha só, hein, que coisa que terrível. Então, o Curitiba... Essa quarta vaga ali do Z4, Curitiba e Vasco são fortes candidatos. Eu vinha com o raciocínio que Ponte Preta, Criciúma e Náutico seriam rebaixados e que esses dois times, Vasco e Curitiba, brigariam pelo rebaixamento. Eu diria que se bobear, o Criciúma sai e esses dois caem. Mas não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu ainda acho que o Criciúma cai e que cai ou Vasco ou Curitiba. Mas tem o Fluminense ali também, né? Não esquecer o Fluminense que é horroroso também. Mas tem o Pofechô, né? O Pofechô tá lá. Não sei não, o tá e o São Paulo nisso tudo já passou até o Corinthians. E nisso, o Corinthians, gente... Eu também não acho que essa fechada que eles deram ontem aos jogadores pode dar uma mudança de rumo do Corinthians nesse campeonato. Pelo menos é o que eu consigo imaginar. Eu também acho, eu concordo com o Júnior, mas eu só digo assim, quem diria, né? Corre risco. Pelo menos assim, correr risco a essa altura, quem diria, né? Campeão mundial. Não, e o pior para o torcedor do Corinthians é ver o São Paulo ultrapassar. São Paulo estava na bica, cara. Quando o Muricy assumiu, era um medo muito grande da queda. O São Paulo conseguiu somar pontos e passar o Corinthians. O Santos está à frente, a Portuguesa está à frente. Olha essa situação. Inclusive, o Diogo Ramalho conversou com o Muricy Ramalho, que é primo dele, e falou que o Muricy está acreditando, inclusive, no G4. Aí é demais, né, Diogo? Acreditar muito. Porque pode acreditar. Primo e tal, essa coisa. Que a gente falou primos, né? O Ramalho, Diogo Ramalho, Muricy Ramalho são primos. Irmãos da Elba Ramalho. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. Não, da Elba é primo de primeiro grau. Você tem razão. É o tio que é irmão. É porque a família é grande. Tem que lembrar, a gente já falou aqui, o Z4 pode virar, o G4 pode virar G6. Também. Nesse raciocínio, eu continuo acreditando que o São Paulo não chega, mas já não fica tão impossível assim. O São Paulo é outro campeonato, é segundo turno, completamente diferente. O Coxa ganhar esse único jogo no retorno. Aí você pega um time que tem Alex, se bem que vários jogos ele ficou de fora. David, a mesma coisa, também não joga. O Lincoln, que é um jogador experiente. O Leandro Almeida, que está no DM. Ou seja, montou um time no papel relativamente bom. Aí ficou algumas rodadas, inclusive chamou a atenção, a gente falava aqui, eu lembro sabe muito um time que aqui a gente até não citou, mas é interessante, e volto a falar, já falamos isso aqui 50 mil vezes, jogava bem e não ganhava. Começou a ganhar, ninguém mais fala, Portuguesa. Também. É um time que foi forte candidato, o Cuca jogava bem, isso deu no trabalho. Jogo do Atlético, e todo mundo achou estranho, ele falou assim, olha, a Portuguesa não está refletindo o que está acontecendo no campeonato, porque quando ela vem enfrentar o Atlético aqui na Independência, lembra que a gente falou, a gente brincou assim, o Cuca tá maluco, né? O Cuca falou isso, o Cuca falou, olha, essa história aí, e a questão do Curitiba também, essa troca de treinador, que até vocês falavam hoje no Jogo Aberto, né? Em que mudou depois que eles tiraram o Marquinhos? Que era que entendia a história, não mudou nada. Isso passa muito pelo compromisso, isso passa muito pela vontade. O torcedor, o time pode até perder, mas se perde os caras jogando com vontade, com raça, a torcida até compreende. Você falou tudo aí. E um treinador que impõe, que dá respeito. Inclusive ele recusou. Mas talvez não chegasse também o valor, que foi o valor que ele pediu 500, né? Se chegasse o Dunga, ia ser campeão, né? Brincadeira, ele pediu 250. Não, o Dunga no Curitiba, o Curitiba estava na Libertadores. Agora, rapidinho, dois times que no início do campeonato todo mundo cogitava que brigariam contra o rebaixamento, estão muito bem colocados, Vitória e Goiás. Estão ali brigando por Libertadores. A Vitória também é chegada essa mudança. Antes do campeonato começar, muita gente olha no papel, não tem jogador famoso. Mas ele viveu com um momento muito ruim, a chegada do Ney deu uma sacudida e modificou isso aí. Então a importância que às vezes um técnico não muda, o outro técnico às vezes no início passa pela adaptação e depois o time reencontrou o caminho com ele. Então isso mostra mais uma vez. Técnico tem importância, sim. Tem gente que desmerece demais, balela, tem importância. Nenhuma coisa nem outra, nem jogar ali em cima. Olha aqui, vem cá, Paquito, você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 383 mensais, é isso mesmo, compre agora mesmo, tá vendo a Érica aqui do meu lado? Compre agora mesmo o seu Chevrolet com a Brasil, ligando para 3003-4443 e agendando uma visita. Você tem um carro usado? Pode usá-lo como lance. Olha só, pessoal, a Brasil é pequena.
quente, hein? Fiquei sabendo que tem muita gente aí sendo contemplado com lance baixo, pelo sorteio. Então você pega seu telefone e liga 3003-4443. Quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você aí, carro novo, R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, não é mesmo, Érica? É isso aí, Everton. Ó, ligue 3003-4443, mas liga agora, hein? 3003-4443 e agende a sua visita. É verdade, temos filial em Governador Valadares, Júnior Brasil nasceu lá e sabe que lá o negócio é quente, então não perca as condições especiais para você. Mas você tem que ligar agora o 3003-4443, porque seu Chevrolet zerinho sai por menos de R$13 por dia. E é só na Brasil, olha a promoção aí, os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio hoje vão concorrer à camisa do seu time do coração, só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443, pessoal, tem muita gente aí que nem imaginava que um dia iria conquistar o seu carro próprio. E graças a Brasil, conseguiram. Conquiste o seu novo carro agora a partir de R$383 mensais. Ligue e agende uma visita. 3003-4443. Desfila. Rapaziada. Vamos para um rápido intervalo, então. Na volta você verá a alegria do volante Henrique em ser titular no domingo contra o Coxa. Até já. Quando aparecer essas oportunidades, a gente aproveitar da melhor forma possível.